Porque ela é uma mulher negra, que em todos os lugares a gente aprendeu a usar preta, a ficar escondidinha, a não aparecer. E de repente a gente resolve sair assim, sabe? Vou chegar, meu amor, porque esse lugar também é meu. Tive que tirar ela da escola no meio do ano, porque não queriam brincar com ela, porque ela era preta, só brancos podiam brincar. Não vou reforçar a história de dor ser negra. Porque eu não tô escrevendo pro branco entender como dói. Eu tô escrevendo pro meu povo entender, ó como a gente pode. Amanhã, talvez, essas pessoas ainda me agradeçam, porque eu tô capinando aqui um terreno que talvez abra portas para outras pessoas. A minha convidada de hoje, gente, ela representa, assim, a amorosidade, a sagacidade, a beleza, a riqueza do povo preto. Assim, eu sou apaixonada pelo conteúdo que ela faz. Fico babando aquela família linda, incrível. Tô muito feliz de ter aqui comigo hoje Michele Passa. Oi, eu tô muito feliz, tô animada, ansiosa de estar aqui com você, porque eu sou muito sua fã também. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei, nervosa, tô nervosa agora. Muito obrigada pelo convite. Mulher, eu tô muito feliz de você estar aqui. Começa, quem é Michele? Quem é? Nossa, e começou difícil Nossa, já. é pergunta difícil, né? Até Nossa, que me passa essa pergunta. Quem é, sei lá, são tantas coisas, mas melhor que te Michele. apresentar, você se apresentando, Sim, né? claro. Então, eu sou Michele Veleda Lemos Passa, tem 4 nomes. Nossa, é muito nome. E, cara, eu já vivi tanta coisa, assim, que às vezes é difícil mesmo pra mim me definir, assim, quando eu paro e penso, assim, tantas coisas que eu já fiz, parece uma outra vida, né? Hoje eu sou influenciadora, desde 2016. Boa parte desse tempo eu fui influenciadora e professora. Então, minha formação acadêmica é professora de física, tenho mestrado em educação. Essa é a minha primeira pergunta, inclusive eu já vou te interrompendo. Eu fui pesquisar sobre você, e aí eu vi professora, né, de física, mestrado em educação, e eu pensei assim, são duas imagens que a gente não casa muito bem. Uma influenciadora de moda, porque você é uma influenciadora de moda, lifestyle, e a cabeçona nerd, professora de física. E eu falo isso porque, volta e meia, quando eu posto de look, alguém comenta assim, ai, Elisama, que decepção, assim, não sou uma intelectual o suficiente por gostar dos meus brincões, por gostar das minhas cores. E eu sempre digo, inclusive, que é muita coisa aqui. Então, o brincão, as coisas têm que caber aqui, carregar a minha intelectualidade linda e maravilhosa também. E aí eu quero saber de você, como foi enxergar essas duas Michelles? Elas sempre conviveram juntas, essa Michele, que é a intelectual, a professora de física, etc e tal, essa Michele que gosta de moda. Ou não, se assim, não, sou inteligentíssima e gostosa, muito obrigada. Ou se foi uma conquista demorada. Cara, é toda uma construção, assim, da complexidade que a gente é, né, pra entender isso, assim. A minha vida, assim, de início, logo que na minha adolescência, ali eu me vi muito inserida na moda, porque eu sou gaúcha, então lá eu comecei a participar de concursos, participei de vários, eu fui vice-miss Rio Grande do Sul, juvenil, eu fui garota verão, eu participei de garota verão, acho que eu não ganhei, mas participei de vários concursos, assim, que eu ganhei, que eu tinha um bolo de faixas, assim, sabe, na época. Aí, só que o que foi estranho, que era estranho pra mim ao mesmo tempo, né? Eu até contei esses dias lá em casa, porque foi algo que eu lembrei, assim, toda vez que eu participava de um concurso, eu ficava até o final achando que eu não ia ganhar nada, que eu ia perder. Então, um dos últimos, eu fui vice-miss da minha cidade, vice-miss Rio Grande. E aí, até o final, eu disse, tá, não vou ganhar mesmo, não vou ganhar, não tenho como ganhar esse desfile. Aí, porque chamavam várias meninas e não me chamavam. E aí eu fui a penúltima a ser chamada, porque, claro, era um dos mais altos ali que eu ia ganhar. E aí, por que eu conto isso? Por conta da construção da minha autoestima. Eu fui construir, de fato, a minha autoestima, me sentir uma pessoa bonita, já na vida adulta. A maioria de nós, né? Na vida adulta, assim, eu me entender enquanto pessoa, assim, enquanto na adolescência, saindo, sabe? Foi muito difícil. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, poxa, eu me sentia dessa forma e agora eu entendo por quê. Mas naquela época eu não entendia, né? Então, foi isso. Eu comecei nessa parte de moda, mas eu sempre gostei na escola de ser a número 1 da sala e ser inteligente e tal. E aí, quando eu cheguei na parte de pré-vestibular, de estudar, né? Eu queria fazer algo que
valorizasse ali a minha inteligência. Dizer, poxa, eu sou fodona aqui, que eu sou inteligente. Aí eu resolvi fazer o curso de física. Passei lá entre os 10 primeiros lugares na faculdade. Na época era vestibular ainda. Não sei como é. Era vestibular. Aí eu passei no vestibular, entrei e foi assim, foi sucesso, né? Foi muito bom. Mas eu sempre gostei, nunca abandonei a minha parte da estética, assim. Apesar de ter uma autoestima frágil, eu sempre gostei, sempre fui em busca do me sentir bonita. Hoje é uma profissão para mim. Eu gosto muito de trabalhar e eu tô é difícil, é um trabalho árduo conseguir entrar nesse mundo do fashion sendo uma mulher negra. Então, ser vista, não ser invisibilizada é bem difícil. Então, é um trabalho para mim, né? E assim, eu sei que as pessoas, acho que é muito da sociedade dividir as pessoas em caixas, né? Ou você é fútil, ou você é intelectual. E se você é de moda, você é fútil. É fútil, sim. Né? E eu não vejo dessa forma, eu não vejo como uma futilidade, é o meu trabalho. E aí hoje eu me entendo muito bem nisso, que eu sou uma professora, tenho mestrado, eu já pensei em fazer doutorado, talvez eu faça em outra área, não sei. Talvez eu nem faça, mas eu tenho a minha profissão ali, tenho o meu currículo bem grande, já apresentei muito trabalho pelo Brasil, né? Sempre bem arrumadinha. Intelectual e linda, queridos, dá licença. E aí hoje eu me vejo mais dessa forma. É claro que agora eu tô muito mais atrelada à parte do fashion, porque é o trabalho que eu estou trabalhando aí, fazendo arduamente, né? E tem uma inteligência enorme não montar os seus looks, assim. Tem uma... Eu demorei a entender que a minha vestimenta é uma comunicação. Uhum. Sabe? Que eu tô falando quando eu chego num lugar. Eu vi um post há um tempo da Andresa Ramos que eu amei sobre a Michelle Obama. E ela postava várias fotos da Michelle, super colorida. E ela falava, gente, vocês não têm noção o quanto isso aqui é político. Porque ela é uma mulher negra, que em todos os lugares a gente aprendeu a usar preta, a ficar escondidinha, a não aparecer. E de repente a gente resolve sair assim. Sabe? Vou chegar, meu amor, porque esse lugar também é meu. Exatamente. Então pra nós tem uma conquista que é muito diferente a moda, ela tem um significado diferente, né? Exato. Mas construir essa autoestima, você no Rio Grande do Sul, cheio de loiro, como foi, cara, você conseguir sobreviver gostando da moda num lugar que realmente não te olha como alguém possível na moda, assim? Que você é bonita pra caramba, né? Um negócio absurdo. E como que a gente demora pra acreditar e pra entender que a gente é bonita, que o bocão, que o nariz, isso aqui é tudo uma marca da nossa beleza, né? É muito triste que a gente demora. A gente, antes de começar a gravar, eu tava falando com você que você brinca muito com o cabelo. Eu amo brincar com o meu cabelo. E um dia desses eu tava falando sobre isso, assim, meu cabelo é bom, porque esse cabelo me permite milhões de coisas, que inclusive um cabelo liso não permite esse tipo de brincadeira. Como que a gente aprendeu que o nosso cabelo era errado, sabe? E hoje eu me vejo muito, assim, na missão de transportar isso para minha filha. Sim. Para ela não passar pelo que eu passei, porque eu passei um ensino médio inteiro, uma faculdade inteira, sabe? Com algo dentro ali que eu não conseguia entender o que era aquilo. Por que eu me sentia tão mal, né? Eu lembro que eu me questionava muito. Poxa, gente, eu sou tão legal. Eu não, né? Eu sei que é estranho falar eu sou tão legal. Mas eu pensava comigo, cara, por que acontece assim, né? Por que às vezes as pessoas não se aproximam? Por quê? Eu não conseguia entender, sabe? E a nossa geração não teve nome, né? A gente não é como as nossas filhas, assim, que a gente diz o que tá acontecendo, elas sabem como o mundo funciona. Então elas já têm uma noção, mesmo novinhas. A gente não teve isso. Então, pra nós, não sei como foi pra você, mas pra mim era porque eu não tava com a roupa certa, com o cabelo certo, com o comportamento certo. Tinha algo que eu tava fazendo de errado. Vou te servir um bolo. Gente, eu adoro. Preciso dizer o seguinte. Eu decidi que eu ia fazer bolo pros meus convidados. Por quê? Porque quando um amigo fala, Elisama, tô indo na sua casa, eu falo, vou fazer um bolinho pra gente. O que acontece? Murphy, emocional, a gente pode dar um monte de nome. O bolo que eu fiz pra Michelle, ele não ficava bom, porque assim, ele tá delicioso, mas ele tá feio. Eu podia fazer o quê? Passar na padaria. Chegar aqui muito bonita e dizer que eu comprei, que eu fiz o bolo que eu tinha comprado. Mas não, vocês valorizam a minha honestidade. Eu tô aqui com o meu bolo feinho, gostoso, mas feinho. Vou servir pra você. Eu valorizo esse bolinho. Valorizo o bolinho feinho, mas gostoso. Eu amo. Já que a gente já está falando dessa dificuldade, em relação principalmente às nossas filhas,
Família preta milionária. Uhum. Como é isso? Porque eu vejo que as pessoas se Obrigada. incomodam com o milionária. Então, eu queria entender de onde vem o milionária. Já Uhum. te vi explicando, mas eu queria que as pessoas soubessem. E como é lidar com isso? Por que você acha que as pessoas se incomodam tanto com família Uhum. preta milionária? Olha, foi muito. Eu realmente até precisei explicar o termo, né? Foi muito uma estratégia mesmo de marketing. E eu acho que a outra coisa. Inteligência, tá, amores? Inteligência que Foi chama. outra coisa que a gente precisou aprender, entender com o tempo, que a gente precisa ser estratégico. Sim, Não adianta a gente só ficar contando com o orgânico. sim. Só a gente ficar contando que algo virá e vai dar os nossos louros e tal. A gente precisa ser estratégico, principalmente na internet. Então, quando a gente coloca lá família no buscar de qualquer rede, qualquer lugar, um Google, qualquer lugar, se você colocar família, você vai ver determinados tipos de família. Se você coloca a família preta, você vê algumas famílias, mas ainda não vê a nossa. Apesar de a gente ter mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Não aparecia a nossa. Quando a gente teve a ideia de colocar o Família Preta Milionária, a gente viu, opa, peraí, Olha, somos os vamos primeiros aqui primeiros. dessa fila, Família Preta Milionária. Só que logo no primeiro vídeo que a gente fez, esse post, foi assim, milhões de comentários, milhões não, né? Mas foram muitos comentários, milhares de comentários, achando ruim o termo, sabe? Muitas pessoas, e a gente sempre trouxe muito, né? Ah, milionário não é só de dinheiro, você é Sim. milionário de quê? Porque a gente se sente assim, né? Pessoas milionárias de afeto, de união, né? Então, e de muitas outras coisas, né? E aí o pessoal sempre vem muita gente criticando, e eu acho que é muito pelo fato de que pessoa preta, primeiro dinheiro. Dinheiro já é um tabu na sociedade. Sim. Pessoa preta e dinheiro, junto, essas duas coisas, o preto e o milionário, ele causa um desconforto. E eu falo isso de acordo com o que eu vejo, né? O que a gente vê entrando de comentários nas nossas redes, assim. Preto e milionário, como assim? Vocês são exibidos. Por que vocês estão esfregando na nossa cara isso? São comentários que a gente recebeu essa semana, por exemplo. Estão esfregando na nossa cara. Isso é feio, isso é ridículo, vocês são ridículos, vocês são desnecessários. Tem muitos comentários desse tipo. E aí vem aquela questão da saúde mental, né? Por muito tempo a gente se fechou muito. Eu ainda acho que somos reservados, mas a gente sempre teve muito esse medo desse cancelamento, esse medo da mostra da nossa vulnerabilidade ali, entendeu? E aí, de um tempo pra cá, a gente começou a lidar muito melhor com esses comentários. Por quê? Nossa consciência é tranquila. Porque a gente sabe como a gente vive, a gente sabe as coisas que a gente faz e deixa de fazer. Então, esses comentários aí já não nos afetam. É claro que entram coisas que incomodam bastante Dá uma doída, não em tem alguns jeito. momentos, mas a maioria, a grande maioria, eles passam assim, batido pra gente. Ai, É risada, é motivo de risada muitas vezes, porque tem coisas que são ridículas, assim, às vezes até no próprio vídeo tem a continuidade ali, tem uma sim. explicação, mostra o que é, mas a maioria, tem muitos comentários aí que são pessoas nitidamente incomodadas com o fato. A gente não pode ser feliz, né? Assim, É. tem uma... Quando a Aretha Franklin escreveu... Gente, eu nem nunca lembro o nome da música, mas é aquela música que ela fala que eu me sinto muito bem. Uhum. Ela disse que era uma música que era muito poderoso. Ela, como mulher negra, eu falei, eu tô bem, tá, Uhum. queridos? Eu tô muito bem. Eu amo. E eu acho que uma das coisas que eu mais amo na tua família, pra mim, você simboliza o afrofuturismo. Sabe, o que a gente quer pro nosso povo. A gente não quer espaço pra estar falando que tá doendo, que tá sofrendo. Uhum. Óbvio, a gente sofre, mas nós somos tão maiores que a dor. Uhum. E eu acho que as pessoas se incomodam muito quando a gente lembra que a gente é maior que a dor e mostra pra elas, meu amor, não tô aqui falando o quanto eu tô sofrendo. Pra você olhar e falar, a dor tá nela, não tá em mim. Porque o ser humano tem isso, né? Quando eu vejo alguém morto, a morte tá nele, não tá em mim, então eu tô bem. Quando a gente tá ali sofrendo, a dor tá nela, não tá em mim. A riqueza não pode estar nela, a riqueza tem que estar em mim. Né? Não pode. Mas sabe o que me incomoda? Que a gente recebe fogo amigo também, né? Não é somente dos racistas, das pessoas... E aí eu te perguntei antes sobre isso, se a gente podia tocar nesse assunto. Quando teve o aniversário da Zahara, você postou uma foto que tinha as amiguinhas dela. E aí eu vi comentários de pessoas negras como nós falando que tinha pouca gente preta no aniversário da Zahara. E eu fiquei me perguntando assim, cara,
a gente não tem paz em canto nenhum, né? Uhum. Como que... Eu vi que o Bruno ficou muito chateado. Sim. E eu fiquei chateada com os comentários. Eu entendi ele profundamente. Parece que a gente nunca tá acertando pra nenhum lado. Nem pro nosso lado, nem... Assim, não estamos nunca acertando. E é muito difícil manter a sanidade mental na internet. E é difícil receber a dor de tanta gente que tá com dor também. E assim, quando eu fui trocar escolher a escola dos meus filhos, e é algo que com certeza você vive também, eu fiquei ali naquela crueldade, eu até escrevi uma coluna sobre isso, de pensar, ou eu procuro uma escola pública, para eles conviverem com mais pessoas parecidas com eles, mas aí eles vão ter bem menos oportunidades, ou eu vou pagar na escola que eu posso pagar, que vai dar o inglês, o espanhol, tudo que eles precisam para um futuro melhor, mas que eles vão ter menos pessoas parecidas com eles. Uhum. Cara, a gente já nasce lá atrás nessa corrida da vida. Eu vou botar eles onde eles podem chegar cada vez mais alto. Exato. Vamos para as regras do jogo. Exato. E parece que a gente é punido pelos nossos, porque a gente... Uhum. Como que você lida com isso? E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Sabe por que eu acho que isso aconteceu? Porque nós somos muito genuínos. A gente não esconde, a gente mostra o que a gente vive. E é isso. A gente fez a festinha da Zahara, os amigos dela eram os amigos da escola. Eu não tinha como, gente, jamais eu faria isso. Pegar pessoas que a Zahara não é amiga, que ela não é tão próxima, e chamar. Até tinham crianças pretas que foram convidadas, que eram amiguinhas dela, mas não foram no dia. Mas eu não chamaria pessoas para ir na festa que não eram amigas da Zahara, tem que chamar os amigos dela, que eram a escola que acolheu ela, a escola que, só de falar, eu me emociono, porque a Zahara estudava antes numa escola que era privada, só que era um pouco mais humilde. Nessa escola, ela sofreu um racismo absurdo, ela sofreu violências absurdas nessa escola. Não deixaram, eu tive que tirar ela da escola no meio do ano, porque não queriam brincar com ela, porque ela era preta, só brancos podiam brincar. Quando ela falou isso pra mim, eu liguei pra escola na hora, eu tirei ela de lá. E dentre outras coisas que aconteceram na escola, sabe? E é tão frustrante, né, Michelle? A minha filha também viveu isso, junto com outra Sim. amiguinha negra. E eu me lembro no dia, eu liguei pra mãe dessa amiga e falei, cara, 30 anos passaram. Como que ela tá vivendo isso que nem eu vivi? Porque ela tinha 8 anos e eu vivi desde muito nova. Tenho 40 quase. Eu falei, cara, mas já passaram 30 anos. Como assim eu tô aqui com você? Pois é. Conversando isso aí que eu e você vivimos quando a gente era pequena. A gente tá aqui conversando que as nossas filhas viveram, Michelle. Pois é. É impressionante. E aí entra nesse ponto, sabe? De você, vou colocar minha filha numa... Porque eu, a minha vida inteira, estudei em escola pública, universidade pública, e eu sofri muito, você sabe, muito racismo. Então, é isso. O que eu quero para minha filha? Eu quero que ela tenha um futuro, que ela possa escolher, ou eu tendo a oportunidade de oferecer para ela oportunidades melhores de escolha, eu vou colocar ela numa outra escola só para ela ter pessoas mais parecidas com ela. Não tem como a gente fazer essa escolha, a gente vai estar sendo irresponsável. Se eu posso hoje pagar uma escola para ela, que ela vai fazer inglês, vai fazer ginástica, vai fazer judô, vai fazer xadrez, tem laboratório de ciências, de biologia, ela pode escolher o que ela quer fazer lá dentro. O racismo não vai deixar de estar num lugar ou outro, vai estar em qualquer lugar. E a gente é punida por ele. A gente tá tentando criar as nossas estratégias para lidar com ele. A gente tá tentando. E aí é isso, os espaços que a gente vive são esses. A escola da Zahara é essa. Então, quando eu tirei ela dessa escola, eu coloquei ela numa escola que foi incrível para ela. Acolheram ela de uma forma fenomenal, assim. E é uma escola muito preocupada mesmo, assim, com a diversidade. Então, por sinal, até o diretor da escola, os donos, né? O diretor da escola, ele é negro também. E aí isso fez uma diferença interessante, né? Pena que a escola não tem mais ensino fundamental. Ainda não tem ensino fundamental. Nossa, aí o coração já aperta, né? Ela continuaria lá. Então foi uma dor ter que tirar ela de lá depois desse ano. Mas foi a escola que ela tem os amiguinhos, que ainda hoje se visitam e se falam, mandam mensagem no WhatsApp. Como que eu ia esconder isso? Não vou chamar essas crianças, que são os amigos dela, para chamar outras para irem para a festa. E aí a gente postou, porque é isso, a gente não inventa, a gente não... vou num restaurante chique, não vou postar porque
porque não vou mostrar isso pra comunidade. A desigualdade tá lá. Eu postando ou não, ela vai acontecer. Não adianta. Então, a gente fez a festinha dela, ela tava super feliz, a gente postou de costas as crianças ali no vídeo, e aí os ataques começaram logo depois da Nossa, e postagem. foram muitos. Muitos. E foram muitos. Eu fiquei muito chocada. Fiquei tão Muitos. A gente não triste. esperava. A gente não esperava, porque a Zahara tava num dia muito feliz dela. E aí tem todo esse trabalho de a gente se chatear muito com aqueles comentários e blindar ela de não saber de nada, Sim. né? E aí foi isso. A gente entende, de certa forma, esses comentários, né? Mas só que muitos deles não se aplicam a gente, porque vocês tinham que ir alguns falaram que a gente tinha que ir no bairro e chamar pessoas para ir na festa. Gente, mas é a festa da sua filha. Festa da minha filha, Falaram isso. Falaram que a gente tinha que tirar ela da escola e colocar ela na pública. Eu já ouvi isso também. Então. Que eu tô escolhendo colocar os meus filhos num lugar que só tem branco. Então. Fala, tá, eu não falo inglês hoje. Eu tô me matando pra aprender inglês. Também. Eu tô me matando pra aprender espanhol. Eu tenho um déficit diante de experiências que muitos dos meus colegas de trabalho e amigos hoje não têm. Não tem, Eu vou dar isso de presente pro meu filho. E isso não salvou minha vida. Então. Porque eu estudei escola pública como você, não salvou minha vida. Me ferrei pra caramba. Eu vou dar o melhor que eu puder dar pros meus filhos. Eu quero tudo pra eles. Porque a gente já sabe que eles já estão ali com um passinho atrás. Infelizmente. Então a gente tem que Muito. proporcionar para que eles, nessa corrida, eles tenham um pouco mais de oportunidades. Sempre. É Assim, isso. eu tive uma crise de choro há um tempo de uma escolha que eu tinha feito pra eles. E aí eu chorei muito e eu falei com meu marido assim, a gente tinha feito uma escolha de branco. Porque eles podem escolher não priorizar determinadas coisas. A gente não pode. Nossos filhos estão atrás já. Então, o que eu puder dar para eles estarem mais na frente possível, eles vão dar, porque o jogo nunca tá justo para eles. Mas me dói muito receber essa porrada de quem deveria estar, no mínimo, pensando, cara, que legal que ela tá ali. E aí eu te pergunto uma coisa que, pra mim, à medida que a gente vai ascendendo socialmente, a gente vai muito só. Assim, a nossa família, não sei como é a sua família, minha família continua primos, tios. Tem gente que tá numa condição melhor de vida? Tem, mas tem grande maioria. Tem um tia que ainda é diarista, né? A gente, é de onde a gente veio. E quando a grana começa a melhorar, eu me lembro de uma vez que eu saí do mercado muito mal, porque a minha compra de mercado tinha dado ali o que eu sabia que a minha mãe recebia de aposentadoria. E aí eu saí assim, mas como que eu tô gastando um dinheiro desse no mercado? E ó, tinha ido numa varejão da vida, não tinha sido... E eu fiquei muito mal, e foi um trabalho de muita terapia lidar com o dinheiro de uma forma que não era culpada. Me sentindo mal porque eu ganho dinheiro, me sentindo mal porque eu dei tanto numa sandália ou num vestido. Não carregar a culpa do mundo inteiro nas costas, porque... Como é pra você? Porque eu vejo que você compra bolsa maravilhosa, inclusive. Que você compra sua bota mesmo, de marca, e posta. Precisou de um trabalho interno pra você fazer as pazes com isso ou não? Esse daí, de todos os problemas, na Bahia a gente fala que é a bicheira, né? Que é quando dá bichinho. Todos os bichinhos que tem na vida, Elisa, mas esse ainda bem que não tava na minha cabeça. Você lidou com isso? Vocês lidam com isso ou não? Assim, não. Eu sempre quis ganhar o dinheiro e não tenho peso na consciência. Pensando na família, como é pra você? Precisou e precisa, né? Imaginei. Lidar com isso todo o tempo, assim. Desde quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu tinha 6 anos, limpando casa. Tinha 6 anos. E aí, eu sempre lidei muito com essa culpa. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha bolsa da CAPES, por exemplo. Ganhava bolsa que já era altíssima na época. Imagina, R$1.200 uma bolsa de mestrado. E aí, eu sempre lidei muito com esta culpa de, nossa, vou comprar esse negócio. Então, foram muitos anos mesmo lidando com essa culpa. Hoje em dia, eu já não tenho mais isso. Primeiro porque eu vejo que eu vejo essas compras como um investimento. Hoje eu estou trabalhando aqui para entrar nesse nicho do fashion, que é muito difícil de entrar, como eu falei no início, porque depende muito. É uma coisa que vem muito de berço, contatos que outras pessoas já têm lá. Uma herança que você não recebeu, né, amiga? Uma herança que eu não recebi. Então, assim, pessoas já
cresceram, já são amigas de não sei quem, que é amigo do não sei que lá, Estudaram na mesma que escola. vai colocar não sei quem aonde. E assim, eu tô sozinha, eu e o Bruno batalhando pra conseguir todos os eventos que eu vou, eu que compro a minha roupa. Já bati em muita porta, tentando um look pra ir num evento. Assim, esse ano foi uma marca que me deu a roupa, eu nem tinha pedido, eles fizeram um evento e me chamaram e me deram a roupa pra ir. Eu até, gente, ganhei essa roupa pra ir Olha nesse só, evento. ganhei mesmo. E uma marca de luxo, inclusive. Então, assim, a gente bate muito em porta quando tem evento, tentando. Tem até uma listinha de likes and Então, tem uma listinha, né? Enfim. De marcas a gente tenta, olha, tem um evento tal, gostaria de uma roupa emprestada, às vezes não é nem, Nem só dada, emprestada, sabe? assim. E eu não consigo. Então, todo evento que nós vamos é um investimento, muitas vezes alto, é caro para mim, suga todas as nossas energias aí e recursos, porque eu preciso realmente pagar para ir num evento e estar de acordo com a imagem que eu quero transmitir, para alcançar as coisas que eu preciso. E eu sou muito criticada por isso. Mas só que eu vejo que amanhã, talvez, essas pessoas ainda me agradeçam, porque eu tô capinando aqui um terreno que talvez abra portas para outras pessoas que queiram entrar mais tarde no luxo. Tá muito carente de pessoas pretas nessa área, Sim, muito. sabe? Então, assim, eu tô lá e ainda quando vou no evento, ainda tenho que lutar para não ser invisibilizada, porque postam 1000 fotos de muitas pessoas, muitas vezes, se me postarem, eu tô na última do carrossel. Não importa que eu tô a mais linda do lugar, não importa se eu arrasei ali, se eu tô uau. Que todo mundo no evento vem e me fala, nossa, você é a mais linda daqui, você tá arrasando, você tá lindíssima. Como assim? Não sei o que, não sei o que lá. E quando eu vou ver as publicações, cadê eu? Sim. Cadê eu postada? Então é uma luta diária mesmo pra conseguir ser vista, não ser escondida. E é um investimento. Felizmente, as nossas famílias entendem o nosso trabalho, sabe? E aí, essa questão da culpa, a gente ajuda toda vez que dá as nossas famílias, né? Sempre. E aí, a questão da culpa de eu estar comprando alguma coisa, hoje em dia, eu já não tenho mais. Eu já Sim. consigo lidar com isso de uma forma muito melhor. Porque eu sei que, cara, tô investindo aqui porque isso vai me trazer uma próxima coisa. É um aprendizado, né? Esse dia que eu saí muito mal, eu me lembro de ter ligado pra minha irmã, chorando, falando, cara, que injusto, eu tô aqui com grana pra pagar esse mercado e tô me sentindo mal porque eu tô gastando isso. Uhum. E aí ela me falou assim, irmã, o importante é usar com responsabilidade. Eu fiz, eu não quero ter responsabilidade! Ninguém fala isso pros brancos ricos, porque tem que falar pra mim. Eu quero pegar meu dinheiro se eu quiser gastar todo em chiclete. Eu tenho o direito de gastar todo em chiclete. Por que eu tenho que ter responsabilidade? Quem disse? Assim, o dinheiro vem pra gente com peso, cara. Se você tem que ter responsabilidade em como você vai organizar, como você vai gastar, você tem que ajudar a família. Uhum. Cara, tem sempre alguém precisando na família. Eu não vi numa Uhum. família rica. Exatamente. Tem sempre alguém precisando. Não dá pra ajudar o tempo inteiro, sabe? E nas redes, além de eles cobrarem isso da gente, ainda cobram que a gente ajude outras coisas. Além, né, disso. Sim. Ah, vocês estão ajudando alguma instituição? Vocês estão postando isso, mas vocês estão ajudando não sei o quê. Que outras pessoas não têm esse fardo que a gente precisa É uma carregar. vigilância constante, né? É. Constante, assim, quando eu comecei a falar sobre educação, sobre relacionamentos. E aí me perguntavam, pessoas negras, né? Por que você não fala mais de racismo? Por que você não fala mais da negritude? Cara, porque eu quero falar de outras coisas. Porque eu estudo outras coisas. Porque eu sou bem maior que a dor. E ainda assim, você tá falando disso e você é uma mulher negra. Você tá fazendo uma diferença. Apesar de você não tá falando a palavra, Você pensa. você tá fazendo que a a gente tá diferença na sua fazendo comunidade, aqui, cara. sabe? Inclusive, eu amo mesmo o Rio. Me identifico muito com Marília. Sério? Me identifico, me emocionei algumas vezes. Eu amo esse Com livro, Marília. assim. E é isso, o Mesmo Rio, pra quem não sabe, vamos ler, viu, gente? Faz favor, é meu romance. O Mesmo Rio, todos os meus personagens são negros, né? Uhum. E é uma família negra estável, bem-sucedida, que viaja, que comprou toalha de mesa no Marrocos, sabe? Falei, amo. eu me recuso a escrever mais um livro. E não tô falando que é ruim, que os outros autores não devem escrever, não é isso. Mas eu, Elisama, não vou reforçar a história de dor por ser negra. Porque eu não tô escrevendo pro branco entender como dói. Uhum. Eu tô escrevendo pro meu povo entender, ó como a gente pode.
Olha como a gente vive um monte de Sim. coisas. É a referência que a gente volta pra conversa sobre as nossas filhas, né? É a referência que eu quero pra dar pra Helena, sabe? Se ela te adora, ela te acha linda, ela ama os looks da Zahara. É. Eu quero que ela olhe e fale assim, ó, Isso. filha, elas parecem com você, parecem Uhum. comigo. E onde elas estão, o que elas fazem. Pra gente ser capaz de se ver, e de sonhar, e de se imaginar. Eu não vou ficar presa na dor pra agradar Uhum. ninguém, sabe? Exato. E não significa que você não passa. Você passa. Não! A gente passa, mas a gente não vive só disso. A gente não sobrevive, a gente quer viver. A gente não quer sobreviver. Sim. A gente não quer, a gente já sobreviveu por muito tempo. Por muito tempo. É. E tem algo de muito revolucionário você sorrir e falar, eu tô bem. Uhum. Sabe, assim, matar a nossa subjetividade é um jeito de a gente ficar mais submisso, né? Só tá enxergando pra Uhum. dor. Mas aí, mudando de assunto, porque tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Cara, ó, você é casada com o Bruno, você trabalha com o Bruno, você mora com o Bruno, você leva, passeia com o Bruno no final de semana, pelo amor de Deus. Como é isso? Não enjoa não, gente? Um casal tão lindo. Eu sei que vocês são lindos, mas assim, como é essa convivência tão intensa que vocês têm? Ou que pelo menos é o que a gente enxerga pela internet, assim, que vocês têm uma convivência, parece que tem uma sintonia incrível, mas que vocês têm uma convivência bem intensa. Como é isso, assim? Amor, trabalho, dinheiro. Somos negros, então a gente vem de cada um com sua historinha cheia de dorzinha pra lidar. Como que acontece isso pra vocês? Eu não gosto de romantizar, assim, nosso relacionamento, né? Mas a gente sempre teve, desde o início, uma sintonia muito tranquila, assim, em torno de onde a gente queria chegar, o que a gente precisava fazer, o nosso relacionamento mesmo. Então, é isso, a gente vive mesmo, a gente faz tudo o dia inteiro. Fim de semana a gente sai junto, mas a gente ainda consegue manter a nossa individualidade, né? A gente ainda consegue fazer as coisas que cada um gosta, né? Muitas vezes a gente deixa, algumas vezes agora a gente tá começando a deixar a Zahara com o babá e a gente sai junto, porque até isso era mais difícil. Por muito tempo foi mais difícil, assim. Mas, principalmente em relação ao dinheiro, recentemente a gente falou num podcast que pra gente sempre foi muito tranquilo a questão um tá ganhando mais dinheiro agora, o outro tá ganhando menos. A gente vai juntar e vai pagar. A gente não faz uma conta conjunta. Sim. A gente entende ali o que precisa ser feito e a gente faz. E não é uma conta super batida, assim, tipo, tá, Bruno comprou tênis, mês que vem Michele compra tênis. Não! A gente mistura tudo e a gente dá conta de tudo. A gente sempre fez assim. Quando fomos morar juntos, eu tinha conseguido um emprego no IFRS de professora contratada. Fiquei 2 anos contratada. Ele ainda estava terminando a faculdade de oceanografia. Então, ele tinha uma bolsinha pequena lá. E a gente conseguiu dar conta das coisas, assim. Tinha vezes até que nem eu tinha dinheiro, que eu ganhava mais, e ele que fazia as coisas, assim. Então, a gente sempre juntou. A gente precisa mudar para um próximo apartamento. Então, a gente mudou para uma kitnet bem pequenininha. Até a gente mostrou uma vez num vídeo. Aí, de lá, a gente foi para um outro apartamento. Depois, a gente foi para outro. Então, a cada ano, desde que a gente tá juntos, a cada ano, a gente consegue dar um passinho mais pra cima. Depois teve uma época que ele tava trabalhando e eu tava sem emprego. Nada mudou, nunca teve essa coisa, preciso de um dinheiro aqui pra não sei o quê. A gente nunca teve isso, sabe? Me dá um dinheirinho aqui pra não sei o que lá, incômodo, sabe? Com dinheiro. É necessário conversa, é necessário entender essa relação com o dinheiro, né? Pra não trazer problemas pra relação. A gente nunca teve isso. A gente sempre conversou de uma forma como se fosse um coletivo mesmo. A gente é um coletivo Sim. ali. E a gente tem um objetivo, é que nem agora. A gente trabalha junto, então tem o dinheiro da empresa e tem os nossos dinheiros. A gente está precisando de alguma coisa, tá dentro do orçamento, vai lá e compra. E é isso. Ninguém fica cobrando, você tá gastando não sei o quê. Olha, você comprou. Eu preciso comprar. Não. A gente não tem muito isso, então foi sempre muito fácil. É o que eu posso bom, dizer. Foi sempre muito fácil. E essa coisa do tá junto, a gente não sente assim também, tô enjoada, tipo assim. É claro que tem momentos, né? Todo mundo tem. Sim. Mas a gente vive muito tranquilamente, assim, no estar junto, porque a gente é muito parecido. A gente, apesar de sermos diferentes em alguns gostos e tal, mas a gente é parecido nesse sentido, assim, de família, de coisas pra fazer. A gente não Bruno gosta de
de ir pro futebol toda vez e eu não gosto. Poderia, mas não é o nosso caso. Então, assim, eu não sei nem explicar às vezes como é que a gente vive, mas é muito tranquilo. Ai, que delícia. É que eu percebo que casal que trabalha junto, ou é maravilhoso, ou é o inferno. Parece que não tem meio termo. Eu tenho a sensação que não tem meio termo, assim. Eu já trabalhei com meu marido algumas vezes, né? Ele trabalhou um tempão na empresa comigo, mas nossa, tinha dia que era muito difícil, porque as coisas se misturam muito, vida pessoal com o trabalho, e daqui a pouco você tá falando sobre o que tinha que fazer da empresa, mas já lembrou do mercado, e aí lidar com esse bolo, ele é muito complicado, né? É um exercício difícil. Mas é que a nossa vida também é o nosso trabalho, né? O que a gente posta é a nossa vida, então tá tudo misturado. A gente vive uma grande salada ali. O Bruno hoje ele trabalha com a conexão com os clientes, as conversas com o cliente, fechar trabalho, né? Ele é o empresário, digamos assim, né? E ao mesmo tempo ele também produz conteúdo, então a gente faz tudo muito junto. E aí uma coisa que eu acho que é legal até eu falar, que desde o início, quando eu fiz as redes lá em 2016, foi ideia minha, eu quis fazer, eu comecei, porque é uma coisa assim que eu sempre tive, mesmo não tendo nada, a gente veio assim do nada mesmo, assim. E aí, mesmo quando eu não tinha condições de nada, assim, eu sempre me possibilitei sonhar. Sempre. Independente, dia que eu moro lá, eu nasci na última cidade do Brasil. Meu Deus! Sabe do Iapoca ao Chuí? Eu moro a 3 horas do Chuí. Eu nasci a 3 horas do Chuí. Bem lá embaixo no Brasil. Enfim, então aí, mesmo assim, eu sempre sonhei. Sempre. E aí, o primeiro caminho que a minha mãe sempre bateu muito nessa tecla é estudar. Você precisa estudar, estudar, estudar. Era o único caminho que eu tinha. E aí eu fui estudar, trabalhei, fiz unha para pagar passagem, para pagar xerox, às vezes não tinha dinheiro para pagar xerox. Então eu fazia unha enquanto eu fazia faculdade. E aí eu sempre sonhei muito, né? E aí as coisas foram levando, eu ia fazer concurso para dar aula em universidade, mas aí os caminhos mudaram, mudei para São Paulo, dei aulas aqui por muito tempo. E o Bruno sempre estava ali junto. Então eu comecei as redes lá em 2016. Bruno já logo em seguida começou a me apoiar, comprou câmera, aprendi muita coisa sozinha, editar vídeo e tudo mais, né? Foi tudo como eu. É uma loucura, né? Eu fiz softbox, Isaac, eu de cano, assim, gente, ele também comprou tudo comigo, assim. Loucura. A gente fez teleprompter com caixa de isopor, cara. Os tutoriais no YouTube. E aí é isso, desde que eu comecei as redes, né, não tinha a Zahara ainda na época, a Zahara nasceu em 2018, mas mesmo depois que ela nasceu, eu sempre cuidei muito para que as minhas redes não dependessem da Zahara, que as minhas redes não fossem a Zahara. E não é nem criticando ninguém, quem é que não é, enfim, mas falando da minha experiência, sabe? Eu já vi, então, a gente dá toda a liberdade para ela, de quando quer, até para campanha, são pouquíssimas que ela participa, né? E quando é vídeo normal, nossa rotina, é só se ela tiver afim que ela vai aparecer. Se ela não quer, ela gosta muito de desenhar e fazer as atividades dela, ela tá sempre se ocupando, né? E aí, é isso, as minhas redes são, apesar de ser a família a Preta Milionária, sou eu as minhas redes. Não depende da Zahara. Se ela não quiser aparecer por muito tempo, ela não vai aparecer. Então, a gente tenta naturalmente, assim, né, levar nossas redes dessa forma. Para que a Zahara também não se sinta pressionada, para que ela não cresça e, ai meu Deus. Ela tem até as redes dela, porque para mim, hoje em dia, essa questão das redes, seguidores, de certa forma, ali é um investimento também. Sim. Além do investimento, uma continha. Além do investimento que ela tem, da carteira mesmo de investimentos, dinheiro, cash que ela tem, a gente tem as redes dela lá, do TikTok, que não tem comentários, não tem nada. Acho que nem tem postagem ainda. E o Instagram dela, que a gente tem há algum tempo também, que também é fechado, né? Mas não tem postagens, a gente não vai, não, Zahara, vem aqui agora. Não, a gente não faz isso. Então, é por aí, sabe? Para que a nossa rede seja... E aí, é o que eu falo, a gente, por mais que a gente saiba, entenda hoje em dia que a gente precisa muito da estratégia, tudo ainda é muito orgânico, é muito a gente, é muito verdadeiro, né? É muito honesto, né? Por isso que às vezes a gente se rala também, que a galera vem... Que a galera vem com força. E aí, já que a gente tá falando sobre esse... tudo ser muito honesto, muito verdadeiro,
O que é que você acha que é da sua personalidade, da tua história, que você queria que as pessoas soubessem e que você acha que as pessoas que te acompanham na rede não sabem? Elas não sabem sobre você, elas não enxergam em você. Que característica, o que é Uhum. que... De você, poxa, eu queria que as pessoas soubessem disso, mas parece não chegar no outro. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que eu acabo sempre falando, sempre que é possível, mas não chega mesmo nas pessoas, porque elas me olham, me vem uma pessoa chique, sofisticada. Eu passo essa. Hoje Eu em dia acho eu já você chique e entendi sofisticada. que eu passo essa imagem. Hoje em dia eu entendi. E mesmo quando eu morava lá na minha cidade, lá, e que eu ia pra faculdade, eu entendia que as pessoas me viam assim, e aí era o quê? Era o metida, né? Ah, preta metida, lógico. Era o metida. E as pessoas sempre me viram assim, e por muitos anos, até bem pouquíssimo tempo, eu me incomodava com isso. De que as pessoas me viam dessa forma. Hoje em dia eu não me incomodo mais. Hoje em dia Tá em tá paz tudo com bem, tô isso. muito em paz com isso, sabe? É a imagem que eu passo. E eu também, eu fui estudar a imagem, eu fiz cursos de consultoria de imagem, de visagismo. Então eu entendi também a importância que a imagem tem, a importância Sim. que você passa. E no meio que eu estou tentando entrar hoje, e entrando aos pouquinhos, a minha imagem é muito importante. Então, que bom que eu já passo essa imagem, que bom que é assim. Só que as pessoas olham pra mim e acham, ela é assim, então ela nasceu num berço. Ela é uma Nepo Baby, meu sonho, Queria. meu sonho. E aí, não é, cara, é isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe, limpando casas. Eu cortei cebola na minha cidade, lá em São José do Norte. Não sei se ainda é a agricultura principal, mas eu acho que é. Na época era a agricultura principal a cebola. Então, cultivavam, levavam para os galpões. E lá nos galpões, a cebola que você recebe no mercado, ela não tem pelos, não tem nada, né? É. Lá nos galpões, elas estão com a parte de cima e a parte de baixo. Então, pessoas cortam. Pessoas cortam. E era isso, a gente ia pro galpão com uma térmica, uma garrafa térmica, um lanchinho, ficava o dia inteiro lá, Cortando cebola. cortando cebola sentada. Corta e corta, a mão cheia de calo. E tinha que encher as caixas. Cada caixa acho que era uns 10 centavos. Você enchia. No final do dia você recebia aquele valorzinho. Nossa, eu lembro da sensação que eu tenho de receber a ficha do dinheiro que eu ia receber daquela cebola que eu cortei. E é difícil pra mim contar isso. Porque eu lembro dos morros enormes, altíssimos, assim, que eu era criança, né? Eu olhava aquilo enorme, assim, e eu e a minha mãe lá, cortando cebola, corta em cima, corta embaixo, corta o dia inteiro. Saía com o nariz preto, assim, daquele... Nossa, Corpo sim. todo preto, nariz preto, sabe? As vias respiratórias. Então, por muito tempo, eu cortei cebola com a minha mãe. E depois a gente vendeu pastel nesses galpões, a gente melhorou de vida, porque a minha tia se mudou e era a minha tia que fazia pastéis para vender lá. E aí a gente melhorou de vida nessa época, eu lembro. Que aí a gente começou a vender pastel, ao invés de cortar a cebola. E aí eu lembro que a gente tomava sorvete. É difícil contar, cara. Mas eu acho importante contar, não para passar uma história de dor, mas para mostrar o quanto é importante as pessoas não colocarem as outras em caixas. Caixinhas, sim. Porque todo mundo tem uma história. E não é porque eu tive uma história triste que eu tenho que contar uma história triste todo dia. Nossa, você tá Você me contando entendeu? isso e eu pensando da beleza do que você faz, né? Assim, pois é, eu vivi tudo isso e eu tô escolhendo uma outra narrativa. E não estamos aqui de jeito nenhum num discurso meritocrático, de baixa Não. querer pra ser feliz, não é isso. A gente tá falando das nossas histórias, né? Assim, Exatamente. eu quero ir além disso. Uhum. É importante que as pessoas saibam que você não nasceu num berço de ouro. Nem Bruno. Bruno nasceu na Guiné-Bissau. Passou muita dificuldade. O pai dele morreu cedo. A mãe dele foi para Portugal. Ele ficou na casa de tios e tias, dormindo, dividindo cama com várias pessoas por muito tempo. Até vir pro Brasil sozinho, sem dinheiro nenhum para estudar. Passando necessidade, comendo um pão, indo estudar, sabe? E aí, a nossa história de vida, a nossa trajetória... Por isso que eu falo que, cara, quando eu penso tudo que eu já fiz, parece que eu tenho muito mais que 39. Vidas numa vida só, né? E aí... É isso, as pessoas acham que se você vem da dificuldade, às vezes, né? Ou se você tá mostrando bem aqui, é porque você não veio de... Sim. E não tem mais valor isso aqui por conta disso.
Não, mas é a nossa história, é a nossa história, vida. assim, não dá pra E é cortar. possível. Sim. Sim, não dá pra fingir que essa história não existiu. Não. Nossa. Esse bolo tá muito bom. Tá gostoso! Vocês estão ouvindo que tá gostoso? Ele tá feio. Fofo. Mas ele está gostoso. Mas o meu problema é esse. Às vezes eu faço bolo e ele sempre fica fofo demais. Olha ela. E aí ele desmancha, ele faz um... Às vezes. Mas ele nunca tinha acontecido É assim. fofura. Zahara, né? Você falou que você não tem a intenção de colocar a Zahara pra... tá trabalhando na internet. Uhum. Mas como que ela lida com as pessoas reconhecendo vocês, falando com ela? Se os meus filhos, eu deixo muito claro pra eles, vocês não têm obrigação de abraçar ninguém, vocês não têm obrigação de dar beijo em ninguém. Vocês não devem fazer isso, não precisa. Se você quiser, você pode falar, posso tirar foto com você? Não, inclusive eu não quero que você tire foto com as pessoas. Uhum. Eu tô sempre perto deles, mas assim, lançamento de livro, evento que tem mais gente, eu deixo a minha irmã, ou meu marido normalmente tá mais tirando foto comigo, mas eu deixo uma amiga, alguém assim. Fica de olho nos meus filhos pra ninguém passar do limite. A gente não sabe o que é internet. Uhum. As pessoas, não conhecemos as pessoas. Como que ela tem aprendido a lidar? Porque ela ainda é novinha, né? E eu acho que, não sei o quanto eles entendem do que tá acontecendo, do quanto ela é conhecida, do quanto ela não é. Como que você acha que fica na cabeça da Zahara essa experiência toda? Zahara é uma diva. Você precisa conhecê-la. Zahara é uma diva. Ela sabe que ela tem seguidores. Na escola dela, ela é uma popstar, basicamente. Porque quando chega, tem gente esperando na porta pra tirar foto. Ai, Zahara! Quando sai, às vezes vão na porta da sala. Zahara! E ela entende isso totalmente. Às vezes, esses dias, tinha umas 6 meninas que queriam tirar foto. E ela, não quero. Aí ela não tirou a foto, tirei só eu a foto com as meninas. E a gente fala isso pra ela também, filha. Não precisa tirar foto. Até porque é isso, a gente não sabe muitas vezes. Na escola ainda é um ambiente seguro, digamos assim, que realmente quem conhece ela vai pedir pra tirar foto na rua e tudo mais. A gente conversa muito sobre isso, sobre seguidores, sobre fãs. E agora, depois que a gente bateu mais de 1 milhão no TikTok, muito mais pessoas reconhecem a gente. Então, em todo lugar que a gente vai, Imagino. tem pessoas conhecendo. E aí ela tem isso em mente, de que ela não precisa tirar foto, muito menos abraçar, isso é uma coisa que ela já nem faz. Então, tem dias que ela tá mais de boa, ela conversa, puxa papo, troca assunto. Tem dias que ela não interage nem um pouquinho. E tá tudo bem. Vida que segue, assim, ela entende bem isso. Aí, tinha mais alguma coisa que você perguntou? Esqueci. Não, eu tinha perguntado isso, como é que ela lida com... Como é que vocês lidam com a Zahara e como é que ela lida com isso tudo, assim. Os meus filhos, eu percebo que eles ficam... Eles são inconstantes em relação a isso, assim. A Helena gosta de tirar foto. Ela fez poucas campanhas, mas a campanha que ela fez comigo, ela ficou felicíssima, assim. Aquilo dali era tudo dela, o estúdio era dela, sabe? Ela tava maravilhosa. E às vezes não. E eu tive um tempo de uma crise, assim, de, cara, mas não sei se eu quero que ela participe de campanha, não sei se eu quero algum tipo de exposição. Mas pra nós, tem uma coisa que ainda é diferente, assim, quantas meninas pretas eu posso mostrar? Porque eu posso mostrar a Zahara pra Helena. E ela vê a Zahara linda. Então tem um lugar aí que é diferente, sabe? Da estrutura delas, da beleza delas, de se acharem lindas, assim. Helena se acha bonita num tanto... E eu não me achava bonita na idade dela. Eu não... Você falou, a Zahara é uma diva. Cara, eu nunca me imaginei diva na idade da minha filha, sabe? Eu também acho não. que o meu filho, ele é um menino. Eu não me projeto tanto nele, porque a gente não tem as mesmas vivências. Mas ela, o tempo inteiro, ela tá chamando a minha história, né? Olhar pra ela. E quando eu vejo, assim, a gente, quando mudou de escola... E eu cheia de insegurança, a escola me gatilhou. Amiga, pelo amor de Deus. Foi muita sessão de terapia para lembrar, para lidar com os meus medos em relação à escola, do tanto de história difícil que eu tinha em relação à escola. Eu ainda brinquei com a minha terapeuta. Menina, o buraco, ele realmente não tem fundo. A gente fala da família, de não sei o quê, e daqui a pouco mais buraco, mais buraco, mais buraco. A gente só vai descobrindo. Então, a escola, ela me doeu muito. E eu ali cheia de crise, ela me chamou e fez, mamãe, eu quero começar o ano de trança.
Eu quero trançar lilás batendo na bunda. Ai. Esse cara, sabe quando é que eu ia começar num lugar diferente de trança lilás batendo na Sim. bunda? Nunca, sabe? Exatamente, jamais. Também eu fui colocar minha primeira trança, eu já era adulta. Eu também. E aí ver essa construção dela, da noção do valor e da autoestima. Uhum. E a gente tem vivido uma época que o feminismo fala muito da gente. Não tem que estar elogiando as meninas de bonitas, tem que dar outros elogios. Mas, cara, a menina preta precisa ouvir que ela é bonita. Precisa. Ô, isso aí eu sempre bati muito na tecla. A gente tem que elogiar a inteligência e tudo mais, mas tem que elogiar a beleza. Porque isso bate muito fundo. Porque a gente Muito. sabe que logo mais vem alguém ali falando que ela é feia. E isso vai afetar em diversas áreas. E não é uma dúvida, né? Não é um se alguém falar que ela é feia, é uma vem. certeza. Em É uma algum certeza. momento, É. alguém vai falar. Uhum. Eu tive uma conversa com meu marido a respeito disso, num medo real, assim, de até quando ela vai confiar que ela é tão linda. Será que, Uhum. quando essas falas vierem, ela ainda vai conseguir sustentar essa autoestima maravilhosa? E aí, cada ano que passa, que ela continua sustentando essa autoestima maravilhosa, eu celebro muito, assim. Porque não adianta só a gente elogiar, tem um mundo que vai É. muito além disso, né? E aí você falou, a minha mãe falava da inteligência, eu quis fazer física para estudar. E eu acho que para nós, meninas negras, a gente foi muito pra inteligência. Porque como a beleza não Uhum. era um lugar que a gente podia ir, a É. inteligência a gente conquistava. Exatamente. Então eu também era essa que queria tirar sempre 10, que tava Uhum. sempre das melhores da turma. Eu lembro a primeira vez que eu tirei 7 na universidade, eu chorei, parecendo que o mundo tinha acabado. É horrível. E é isso, assim, parece que pra gente é só a única coisa que a gente ainda pode conquistar. A beleza não. Você não vai ganhar um nariz diferente, uma boca Uhum. diferente, uma cor diferente, um É. cabelo diferente. Mas o livro você ainda pode Exato. conseguir, né? Então tem um exercício aí da beleza que a gente precisa falar da beleza delas. E eu acho que essa construção que nós fazemos da nossa própria beleza, de sair assim, Uhum. de sair assim, sabe, maravilhosa, faz com que elas se vejam de um outro jeito também, Sim. né? E de não se prender também. A Zahara, desde bebê, ela nunca me estranhou, porque eu sempre troquei tanto que eu acho que o comum pra ela é a troca, né? Você tem muito tempo com esse cabelo, mãe. O normal pra ela é a troca. E ela aprendeu a brincar com o cabelo dela também. Ela gosta mais de ficar com o cabelo natural dela. Inclusive, quando ela pede, geralmente ela não pede penteado, assim, a gente faz, né? A gente decide junto qual penteado a gente vai fazer e tal. Mas quando ela pede alguma coisa, é black. Quando ela vai pedir alguma coisa, é black. Sabe? Isso É o fala tanto, blackinho. né, Michele? É o blackinho. E aí é isso, ela é uma diva mesmo, ela adora gravar. E, tipo, ontem a gente foi gravar o penteado. Ela falou, mami, eu quero que a gente grave o final pra botar no início, com o cabelo já pronto. Já pensando na edição. Pensando na edição. Com o cabelo já pronto, botar no final, pro início e não sei o quê. E espera aí que eu vou fazer uma mágica. Ela quer fazer uma mágica enquanto eu tô fazendo o cabelo dela. Aí lá tá ela falando no vídeo, assim. Só tem música, mas aparece lá ela falando que ela tá sumindo com o cabelo, não sei o quê. E aí eu tenho muito esse medo também será que... Porque enquanto a gente... Agora ela já entrou pra escola e já passou por determinadas Sim. coisas, né? Mas antes da escola eu tinha muito medo de ela entrar e ela se destruir, assim, sabe? E aí é isso, é esse trabalho diário. E perguntar como é que tá, todo dia perguntando. E se ela sai da sala com uma carinha mais triste, já começa a querer saber se aconteceu alguma coisa, todo dia. Aí ontem foi um dia que ela saiu meio séria, assim, e eu, tá tudo bem? Tem alguma coisa que você quer contar? Devagarinho, assim, pra ver se ela solta, né? Sim. Aí quando chegou no carro, ela já tava em outra vibe, já tinha enlouquecido. Aí eu disse, então não foi nada, então eu acho. Mas é todo dia, assim, aquela tensão, né? E aí a construção dessa autoestima diária. Porque eu acho que realmente, pela minha vivência, assim, a autoestima, ela comanda muitas coisas. A vontade de você fazer determinadas coisas. A autoestima, se ela é destruída ou se ela é inexistente, afeta demais a vida. Muito. Eu sempre digo assim, gente, autoestima não é só a beleza. Autoestima é minha noção de valor. Assim, o quanto que eu valho. É a partir da minha autoestima que eu vou colocar o limite, que eu vou dizer o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que você pode, o que você não pode fazer comigo. E outra coisa que eu sinto muito, que a gente sofreu muito por conta disso, como meninas pretas, na época que a gente cresceu, e ainda hoje talvez aconteça, que a gente foi criada pra não desagradar ninguém. Você tem que agradar. No mínimo, você não pode desagradar. Sim. E é isso que eu tento bater muito com a Zahara. Cara, se você não quer, Diga não. você não quer. Ela falava muito, agora ela parou um pouco de falar, mas ela falava muito.
Se a pessoa... Como é que ela falava? Era engraçadinho o jeitinho que ela falava. Tem palavras erradas que eles falam que a gente acha Ai, fofo. com certo a gente falava- fica com dó, né? Quando que a pessoa fala não, é não. Quando que a pessoa falou não, é não. E de tanto que a gente falava com ela, assim, ela dava várias lições, assim, pra gente. A Zahara dá várias lições, não é só a gente ensinando ela. Não mesmo. Ela também já é de uma nova geração, né? Então, ela também entende muito isso, né? E a gente trabalha muito nisso, de respeitar os limites dela e fazer com que ela entenda que, tipo, ela não tem que agradar ninguém. Agora, ela também numa vibe de que a Zahara não gosta de chocolate muito, né? E aí, os amiguinhos dão pra ela e ela pega. Porque acho que ela não quer não pertencer ao grupo Sim. dos não chocolatudos ali, né? Aí, esses dias à noite, eu contei uma história falando de uma menina que foi para um reino do Donuts, a Danette, foi pro reino do Donuts, e lá, só que ela não gostava de Donuts. Ela era filha do rei e da rainha do Donuts, mas ela não gostava. E ela ia brincar com os amigos sempre queriam que ela comesse Donuts, e ela pegava os Donuts. E ela assim, mami, por que você tá me contando essa história? De onde você tira essa história? Por que você tá me contando? Elas não são bobas, Não. nem um pouquinho, nem um pouquinho. Não são. Moda. Você já falou que você tem Uhum. pensado e tem planejado, assim, tem feito a sua carreira direcionada para chegar num lugar, inserir no mercado que é muito estreito. Uhum. Por quê? Bom, eu sempre gostei muito de moda, né? É algo assim que me motiva, eu adoro trabalhar com moda. Eu gosto muito. Acho que é isso, né? Demorei tanto pra me sentir gata e agora que eu me sinto. Mas não, acho que é muito mais mesmo, que é um nicho que eu acho interessante, acho que se identifica com a nossa família, não só comigo. Acho que nós somos uma O família Bruno que... sempre gostou de moda? Ele sempre foi muito antenado, ele sempre... Tipo assim, eu nunca precisei falar pra ele... Ai, você tem que se vestir assim, desse jeito ou não. Desde que eu conheço ele, ele sempre foi de muito bom gosto. Ele sempre teve feeling. Sério? Uau. Sempre. Desde que eu me lembro. Até quando eu conheci ele, ele usava um dread, assim, bem bonito e tal. Então, ele sempre teve estilo. Sempre. Então, hoje em dia, não... Ai, Michelle veste ele. Não, não é verdade. Inclusive, ele dá dicas pra mim, eu dou dicas pra ele, a gente faz junto, assim. Não vou contar isso aqui, senão ele vai dizer que ele é o Kanye West. Na parte do look, na parte de vestir. Mas ele dá dicas também pra vestir, sempre teve, né? E a Zahara também, como eu disse, é uma diva, né? Adora o brilho e tudo mais. Então, acho que combina com a gente, de tantas pessoas falarem, né? E aí vem também a coisa da família preta milionária, que as pessoas sempre olharam pra gente, a gente nunca teve nada. Assim, agora, há pouco tempo que a gente começou a conseguir conquistar mais coisas, né? Sim. Pouquíssimo tempo. E as pessoas, mesmo antes, sempre falavam, ai, vocês são muito chiques, vocês são muito ricos, vocês são isso, vocês são aquilo, e a gente se incomodava. Então, quando a gente se apropriou, de fato, desse estereótipo, né, que colocavam pra gente, as coisas começaram a fluir melhor. E aí a gente entendeu, tá, então, se as pessoas nos veem assim, por que não? Né? Sim. Por que não? E aí a nossa mentalidade, a nossa saúde mental em relação aos comentários, em relação a tudo, melhorou muito, né? E aí eu vi que, cara, eu quero muito alcançar esse outro patamar, né? Já tô na internet há algum tempo. Sim. E eu acho que eu tenho a possibilidade de conseguir isso. Eu tenho. E se eu tenho, eu vou tentar. Adoro. É isso, E é você isso. vai tentar. E aí é assim, a gente faz o melhor trabalho que a gente pode para tudo que a gente faz. Tudo é sempre organizado, pensado e calculado para gravar, para postar, para tudo. A gente tenta entregar sempre o melhor conteúdo, assim, nas coisas que a gente faz. E a gente trabalho. sente isso, né? A gente que te acompanha, que acompanha vocês, dá para perceber o cuidado, assim, dá para perceber a intenção, a intencionalidade de cada coisa, a beleza de cada coisa, o jeito que vocês estão ali criando cada conteúdo, a sintonia de vocês. É muito lindo. Quero fazer perguntas para vocês assim. Uhum. Agora, a pergunta é daquela que você responde com poucas palavras, sabe? Rapidinho aqui. Tá bom. Um momento inesquecível. Clichê, mas minha filha nascendo. Ai, Clichê. É inesquecível. Mas a vida é clichê, né, amiga? É. Cá pra nós. Um sonho realizado.
Um sonho realizado. Olha, eu posso dizer que a vida hoje, não que eu ache que eu queira dizer que eu estou totalmente que eu tenha Perfeito. chegado num lugar que, sabe? Mas eu acho que, em comparação, né? E pensando em tudo que eu já vivi, eu acho que a vida é um sonho realizado. Ai, que lindo. Um sonho a realizar. Um sonho a realizar. Ah, minha filha poder ter escolhas. Minha filha só tem 6 anos. Então, tudo que eu quero pra ela, o meu sonho de vida pra ela é ela poder escolher. É interessante você falar isso, porque eu falei para os meus filhos quando eu mandei eles de escola. E aí eles, mas por que você tá fazendo isso? Por que a gente tem que ir para essa escola? Eu fiz porque eu quero que você escolha. Se você quiser vender bijuteria na praia, eu quero que você tenha escolha de vender bijuteria na praia ou de ser um cientista. Isso. Eu quero que você possa escolher. Uhum. E como a gente teve tão poucas escolhas, a gente quer tanto que eles tenham escolhas, né? Exatamente. Um lugar. Lugar. A minha casa. Um livro. Você vai falar mesmo Rio? Você vai falar mesmo Rio? Eu vou ter que falar, vai ser clichê de novo. Não, Falar não vai ser mesmo clichê, eu Rio, aceito. mesmo Rio, mesmo Rio. Leia o mesmo Rio. Leia o mesmo Rio, gente. Um filme. Filme. Caraca, eu gosto tanto de filme, assisto muitos filmes. Deixa eu lembrar de um recente. Nem precisa ser recente, um filme que te marcou, que você adora, que você já viu várias vezes, que... Nossa, um filme que eu... Caraca, deixa eu pensar. Me pegou. Filme. Vocês gostam de ver filme em casa? Muito, eu adoro filmes. Esses dias eu apresentei para os meus filhos O Alto da Compadecida. Eles nunca tinham É muito visto, porque bom. tem tiro e tal, mas era um filme que... É um filme que eu amo, que eu já assisti 1 milhão de vezes, eu sei todas as falas decoradas. Uhum. E eu assistia muito antes deles nascerem. Aí eu botei, gente, eu quero que vocês vejam um filme, porque ele lembra minha avó, ele lembra... Sou sertaneja, muito né? bom. Então assim, eu falei, ó, vou botar aqui. E eles amaram, eles fizeram Eu piada tô com o ansiosa filme. pelo 2. Acho que um filme que a gente repete muito lá em casa é Um Príncipe em Nova York. A gente repete Ai, muito. o Príncipe de Nova York. Porque é muito divertido. A gente repete muito, é muito bom. Um medinho. Medinho. Medinho, É, medinho. Vou perguntar do medão depois, então começa com medinho. Tá. Eu acho que eu só tenho medão, assim. Medinho. Então tá, então medão. Medão é... Eu sempre tenho medo, assim. É aquela insegurança. Sim. Aquela insegurança da vida, sabe? Eu tô sempre insegura. Por isso que eu fiquei em dúvida na hora de responder a outra pergunta, de falar da vida, por conta dessa insegurança. Eu acho que ela bateu ali na hora de eu falar, Cara, eu posso falar que minha vida é um que a minha vida é sonho? legal? Que a minha vida é um Que é sonho? um sonho, sendo que eu me sinto insegura todo dia? Sim. Então, isso é um medão. Cara, nossa, assim, medãozão. É. Prato preferido? Adoro. Adoro comer. Como muito, gosto de comer tudo, comidas com molho. Eu adoro abóbora com carne. Gente, eu amo abóbora, eu Sou amo abóbora. apaixonada. Abóbora doce, abóbora salgada, abóbora assada, abóbora cozida, Adoro abóbora com carne. Eu amo abóbora, amo. Um cheiro ou um gosto de infância? Aquele cheiro ou aquele gosto que você... você lembra da sua, sei lá, da sua infância, de momentos bons da infância. Cheiro de pão e gosto o pudim que a minha mãe faz, sempre fez, muito bom. Um desejo pro futuro? Desejo pro futuro é estabilidade, assim, desejo essa não insegurança. Cara, um desejo aí... Um desejão, né? Fortes, é um desejão. Porque é uma vida, a gente... Vivendo com a insegurança, é difícil construir algo muito. diferente, né? Michele, cara, assim, muito, muito obrigada pelo seu papo. Muito obrigada por você estar aqui. Eu falo muito, né? Não, Falei foi demais. maravilhoso, foi incrível conversar contigo, te Foi olhar muito bom. no olho, assim, linda. Continua. Obrigada. Eu sei que às vezes é muito difícil.
Sei que a internet é um lugar cruel, Nossa, muito. que tem hora que você faz, por que que eu tô fazendo esse Uhum. negócio? Por que que eu ainda tô aqui? Uhum. Mas eu te peço pra você continuar, porque a sua família aquece tanto o coração da gente. E aí eu olho pra vocês e penso, é isso aqui que a gente quer ver, é aqui que eu quero ver meu povo, sabe? Então, obrigada, 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 obrigada por esse papo. Obrigada, desculpa pelo meu bolo. Não se desculpe, o bolo tá muito bom. Inclusive, eu quero levar um pedaço. Que eu sou Obrigada, dessas. obrigada, obrigada. Leva Obrigada lá onde que pelo você vai levar. papo, obrigada pelo espaço para poder me mostrar, para aparecer. Tô muito feliz, sou sua fã, cara. Ai. E tenho que dizer também que a minha irmã, ela também é sua fã, ela me deu o seu primeiro livro. O primeiro livro seu que eu tive foi a minha irmã Foi que me ela deu, que minha te irmã e meu deu. cunhado que me deram. Que foi Educação Não Violenta, quando tava Aham. grávida da Zahara. E, cara, eu tô muito feliz, assim, de ter conversado com você, de a gente ter feito esse papo aqui. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho no mundo. E ainda mais, assim, nesse mundo da internet, que quem olha só pela internet acha que é aquilo ali que tá na internet e não sabe o que a gente vive e a gente não fala. O que a gente vive com outras pessoas e a gente não expõe, a gente não fala. Então é muito bom encontrar as pessoas, poder falar, poder olhar no olho, sentir verdade. Então, tô agradecida, obrigada. Ai, eu te desejo muito, muito, muito sucesso. E você que acompanhou o nosso papo até agora, você vai seguir a Michelle, você vai me seguir, você vai compartilhar esse episódio, porque a gente é amigo. E amiga a gente ajuda, tá? Você vai compartilhar esse episódio, vai mandar pra todo mundo, você vai falar sobre ele, porque a gente tá precisando que muita gente conheça, acompanhe, conheça essa família maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada.